Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, esse mercado que é tão importante, que puxa tanto o mercado do agronegócio brasileiro. Hoje quem vem aqui para conversar conosco, com a nossa reportagem do Notícias Agrícolas e com você, pecuarista, é a Isabela Camargo, que é zootecnista e analista da HN Agro. Seja muito bem-vinda, Isabela. Olá, Letícia, olá a todos que assistem a gente. Isabela, só antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu queria convidar você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube do Notícias Agrícolas ou pela nossa página aqui, noticiasagricolas.com.br, o nosso canal de comunicação está aberto com você, então mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas a respeito, então, do setor da pecuária de corte. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar ali o sininho para receber as notificações, deixar o joinha também. E sempre que você for mandar alguma mensagem, também fala de qual região que você está aqui assistindo, portanto, esse vídeo. Pode comentar como é que está o preço da arroba por aí, o preço dos animais de reposição. E a gente vai trazendo todas essas informações, essa interação com vocês ao longo do nosso bate-papo. Isabela, afinal de contas, chegamos nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, parece que é dia 35 de janeiro, de alguma maneira, mas na quarta-feira é quando os mercados começam ali a se aquecer, as negociações começam a melhorar um pouquinho para o mercado da pecuária de corte. Como estão as dinâmicas nesse dia 29, né? Apesar de ser um final de mês, mas é uma quarta-feira, afinal de contas. Exatamente, Letícia. Acho que está todo mundo com essa sensação de Do que o dia mês não tem fim, 35. né? Janeiro aí sendo muito longo, com a gente com essa impressão de que janeiro é bem longo. Mas, Letícia, a gente já observa, o mercado está firme, como a gente já vinha observando, né? Os animais, os pecuaristas aí vão negociando compassadamente, então eles têm condições boas de pastagem, esse cenário é comum para essa época do ano, não é nenhuma novidade, né? E isso permite que eles tenham cautela na hora de negociar. Do lado da demanda, a gente está próximo do início do mês, quando então do lado do atacado a gente vê uma maior movimentação, então não dá espaço aí para tentativas de preços menores, já começa a melhorar. E para fevereiro, a gente espera que essa demanda melhore em relação a janeiro, né? Como a gente disse aqui na outra participação, janeiro é um mês que o pessoal tem maior quantidade de contas, então o poder de compra acaba diminuindo. Então, a expectativa em relação à demanda para fevereiro acaba sendo melhor, proximidade do início do mês também é positivo, então aí traz maiores movimentações para o mercado. E, Isabela, como que a gente consegue classificar essa demanda para um mês de janeiro aqui, a demanda interna? Porque praticamente se segue aquele padrão, né, de uma demanda um pouco enfraquecida, justamente pela questão da descapitalização das pessoas, muita conta para pagar, mas de alguma maneira foi um janeiro um pouquinho melhor para as compras de carne bovina? Letícia, começou o mês, começou melhor do que a gente esperava, né? A demanda interna, a gente acredita que durante 2025 vai ser um ponto de atenção. A economia, da forma que está, deve influenciar se novas medidas não forem tomadas, né? Então, eu acredito que a demanda durante todo esse ano, interna, a demanda interna, né? Durante todo esse ano, vai ser um ponto de atenção para o mercado. Mas, Letícia, a gente tem a boa notícia que é o mercado externo, né? Que janeiro, a gente terminou 2024 com ótimas notícias e janeiro foi bem positivo, né? Então, a gente tem dados aí até a quarta semana mostrando que se o ritmo da média diária de exportação continuar, a gente vai ter recorde considerando o mês de janeiro. E esse recorde para as exportações no mês de janeiro, quando que foi que houve esse recorde ele vai superar
qual ano, para a gente também ter uma base de comparação, porque a gente teve também alguns anos recentes um pouco fora da curva, né? Tivemos pandemia, ou tivemos, por exemplo, na China, né, a peste suína africana. Então, vale lembrar que a China teve um momento de disrupção no mercado de carnes muito grande, né, que passou a importar bastante carne bovina quando houve aquele encurtamento na questão da carne suína, né, Isa? Isso mesmo. Então a gente supera 2024. Então até agora a gente embarcou 143,3 mil toneladas, com uma média diária aí de 8,4 mil toneladas. Então, e essa média diária está 2,1% maior do que quando a gente compara a 2024, que já foi um ano muito bom em relação à exportação também em janeiro. E também, Letícia, que vale chamar a atenção em relação ao valor da tonelada, que está 11,4% maior também na comparação anual. Então, se a gente fizer aí, considerando os 22 dias úteis de janeiro, pela média diária, a gente deve embarcar 185,4 mil toneladas. Então, daria uma alta de 2,8% também quando a gente compara a 2024. Isa, olhando para essa demanda, a demanda interna principalmente, a gente está aqui perto de virar a folhinha do calendário para o mês de fevereiro. Hoje começa o feriadão do Ano Novo Lunar na China. Inclusive, Carla Mendes, né, a nossa editora aqui do Notícias Agrícolas, está preparando um material muito especial para você que está nos acompanhando aqui da nossa audiência. Espera esse boletim aqui terminar, você já acessa essa notícia na nossa home do site, que vai ter ali um material muito completo, inclusive tocando a respeito da economia chinesa, né? Como que está esse andamento, que claro, né? Isso representa muito no que a gente pensa do potencial de consumo dos produtos agrícolas aqui do Brasil. E aí, olhando, quando a gente está falando de potencial do consumo aqui interno, Isabela, virando para fevereiro, claro que todo começo de mês dá aquela melhoradinha, mas o que a gente pode esperar efetivamente para fevereiro? Tem alguma movimentação, alguma sinalização positiva no consumo que possa dar uma estilingada, talvez, nos preços da arroba quando a gente fala de demanda interna e quando a gente fala de demanda externa, já que por causa do feriadão talvez a China fique um pouquinho mais fora das compras? É isso mesmo, né? Então, assim, considerando fevereiro, a gente deve ter uma melhora, mas, como eu disse, a demanda durante todo o ano vai ser um ponto de atenção, Letícia. A gente não espera, que ela tenha uma diferença grandiosa de um mês para o outro. É claro que o início do mês dá uma maior movimentação, mas eu acredito que para esse ano o grande ponto de firmeza para os preços vai ser em relação à oferta. Então, início da virada do ciclo pecuário, a gente tem início de maior retenção de fêmeas, diminuição no número de animais disponíveis para o abate, né? Então, acho que esse vai ser um grande ponto aí de firmeza para os preços, né? Considerando o arroba. E a demanda, atenção, sempre ali, segunda quinzena do mês, quando ela dá uma escorregada. Então, eu acredito que, assim, vai melhorar, mas não deve ser uma melhora estrondosa quando a gente compara a janeiro, pensando no cenário Brasil. Né? Aí, quando a gente pensa para o mercado externo, como você disse, a China deu uma boa diminuída no ritmo das exportações devido ao feriado. Então, agora a gente fica com a expectativa do que vai acontecer depois que eles saírem aí desse feriado, né? A gente acredita que as exportações para esse país continuem um bom ritmo, e aí também vem saindo nos últimos dias notícias de novos mercados, como Japão, Coreia do Sul, Vietnã, que também colabora para a gente escoar essa produção aqui do Brasil. Mas vale lembrar, né, vendo aí dados, que a maior parte do que a gente produz continua aqui no mercado interno. Nesses mercados externos que você falou, né, já olhando especificamente para Japão e Coreia do Sul, são mercados bastante exigentes e que também pagam muito bem, né, Isabela? Isso de alguma maneira pode mexer, inclusive, naqueles dados de exportação que, inclusive, você que nos acompanha já está acostumado aqui no Notícias Agrícolas a acompanhar todas as tardes de segunda-feira um compilado dos dados da Secretaria de Comércio Exterior.
Isso pode mexer com os valores pagos por tonelada, com a arrecadação mensal com a carne bovina, caso esses países venham a aumentar um pouco os volumes importados? Sim, Letícia, com certeza sim. São mercados exigentes, como você disse, mas também nada fora do que estamos acostumados quando a gente pensa em China. E quando a gente olha o Japão, ele exigia dos Estados Unidos animais jovens, bem próximo do que a China exige. Então, nosso mercado aqui está acostumado com essas exigências. Então, fica aqui até uma possibilidade de caso dê tudo certo, de que o pecuarista se atente para essas exigências, né? Porque é onde surgem aí novas oportunidades para quem tá comercializando. Em E relação aos valores, sim, o mercado é um mercado como os Estados Unidos, que acaba pagando mais pela tonelada, então são somente pontos positivos aí para o Brasil. E por falar em Estados Unidos, temos aí, né, recentemente, né, no último dia 20, tomou posse o presidente eleito Donald Trump. Temos aí uma série de contendas com alguns países, né, falando em tarifações. Ainda nada sobre o Brasil, por enquanto, né, esperamos que as relações continuem amigáveis. Mas a gente sabe que os Estados Unidos, existe uma cota ali de exportação de carne bovina para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos vem importando bastante carne bovina do Brasil, que está tendo ali um ciclo baixista e inclusive problemas de produção por causa de nevascas muito intensas nas áreas produtivas. O que a gente pode esperar das importações norte-americanas, estadunidenses, nesses próximos meses, né? Sem precisar estender muito essa análise, Isa. Então, a gente tem essa cota que é de 65 mil toneladas ano, ela já foi preenchida nos primeiros 20 dias aí do ano, a gente já tinha preenchido essa cota pré-estabelecida e não tivemos diminuição aí no ritmo das exportações para esse país. Então, como 2024, a gente acredita que continue. É claro que a gente, como eu disse, a gente não sabe quais são as medidas que o Trump irá tomar nos próximos dias, mas a gente acredita que não terá grandes mudanças nesse início aí. Como você disse, eles estão em um momento delicado em relação à produção e a carne brasileira vem atendendo ao que eles precisam. Então, a gente acredita aí que os Estados Unidos ainda devem continuar entre os principais compradores da carne brasileira. Tentando traçar um pensamento lógico, né, de que uma das políticas que ele se baseou, inclusive na campanha, que ajudou ele a se eleger, foi de tornar os alimentos mais acessíveis para a população norte-americana. O Brasil tem uma das proteínas, né, as carnes mais competitivas no mercado externo, né, também tem escala, né, de fornecimento. Faz sentido de que essas exportações para os Estados Unidos continuem ali, de certa forma, né, seguindo em bom fluxo, né, Isabela? A gente Sim. torce A para gente tem que. o câmbio também, que não deve, vem favorecendo para esse mercado externo aí, favorecendo para as exportações, né, o câmbio. Então e não temos expectativa de que tenha uma mudança drástica no câmbio durante esse ano. Então, o Boletim Focus, por exemplo, diz em R$ 6, então deve continuar no que observamos hoje. A conferir, né, as cenas dos próximos capítulos, o que a gente pode esperar. E aqui no mercado interno, Isabela, como que a gente está de escalas de abate e preços no mercado físico? Como que a gente está olhando essa dinâmica? Como chegamos nesta quarta-feira, 29 de janeiro? Então, a gente ainda vê esse preço da roupa em torno de 325, né? Com escalas de 6 dias, não muito diferente do que a gente já vinha observando, mas sem muito espaço para tentativas de pressão baixa, de baixa aí para a roupa. Então, deve continuar assim, não sendo descartadas ofertas maiores nos próximos dias. E outra coisa que eu queria saber, Isabela, a gente está falando bastante aqui a respeito de como que estão vindo os levantamentos a respeito, principalmente da safra de soja, safra de milho, milho safrinha, né, que entra no meio do ano aí essa colheita.
como que está sendo visto no momento a relação de troca do preço da arroba bovina com os grãos? Bom, eu tenho até uma colinha aqui, Letícia, Opa, vamos lá. em relação ao milho hoje. Então, a gente tem o milho aqui, a relação de troca, é, sacas de milho para a arroba do boi gordo. E E essa relação hoje está em 4,38. Então, são 4,38 sacas de milho para a arroba do boi gordo. E comparando anualmente, esse valor é 15,6% maior. Então, quando a gente compara a janeiro de 2024. Então, Então, são mais sacas de milho em relação à arroba. certo. E essas relações, elas estão mais favoráveis ou mais desfavoráveis? A gente consegue também fazer um comparativo temporal para saber quando que ela foi melhor, quando que ela foi pior, Isabela, para trazer isso para a nossa audiência? O que eu tenho agora é em relação a janeiro, considerando, vamos pensar aí, altas, em relação a preço, né? Enquanto o milho subiu 12,6%, de janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024, o boi teve uma alta de 30%, nesse mesmo período. Então, com o boi, subindo mais, essa relação ficou melhor para para o pecuarista, né? Certo. Isabela, e no mercado físico, como é que estão os preços? A gente finalmente chegou ao piso de 325. Há a possibilidade de extrapolar esse piso a partir de quando? Tentando fazer um exercício de futurologia. Agora, a gente acredita que esse ano todo aí vai ser positivo para o pecuarista. A gente fez até um exercício aqui na HN Agro esses dias. E como que a gente fez isso, Letícia? A gente pegou janeiro como base 100 e fez uma média dos valores de 2014 até 2024 de todos os meses, né? E separamos em ano de retenção, em ano de descarte, o que aconteceu e pegamos num geral. Então, analisando aí, a gente vê que em novembro, considerando os anos de retenção de fêmeas, novembro a gente tem em média valor de 385,52 para arroba. Hoje, se a gente olhar a B3, né, em novembro, ela estava em 332, mais ou menos, a última vez que eu olhei. Então, tem espaço aí para preços firmes e crescentes aí para arroba. Perfeito. Isabela, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da HN Agro, inclusive um abraço para o Iberville por aí. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. É um prazer estar com vocês e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Prazer é todo nosso. Tá, então estivemos com a Isabela Camargo, que é zootecnista e analista da HN Agro, nos trazendo as informações de como está o andamento do mercado do boi nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Apesar de estarmos chegando no final do mês, toda quarta-feira é aquele momento em que o mercado ele se aquece um pouquinho, que os frigoríficos eles se mostram um pouco mais ali dispostos a comprar, mas a gente está vendo um momento, em que o pecuarista ele está um pouco mais reticente em vender e é isso que vem mantendo os preços da arroba um pouco mais sustentados. O mercado físico ali segue na casa dos R$ 325 a arroba, ou seja, é esse momento de uma demanda interna um pouco mais desaquecida, como é tradicional de final de mês e principalmente final de mês em meses que iniciam o ano, que a gente sabe que a população está um pouco mais descapitalizada, tendo que lidar com mais compras, férias escolares, o que também tira um pouco ali das compras, né, de carne que vai geralmente para merenda escolar. Então tem todo esse contexto, apesar de que o mês de janeiro ele teve ali um desempenho um pouco melhor para a carne bovina. Outro ponto que a gente está falando de demanda e que a Isabela trouxe e que é bastante importante, nessa semana teve a divulgação pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que é ligada ao governo federal,
dos dados referentes até a quarta semana de exportações de carne bovina brasileira. Aqui no Notícias Agrícolas você confere toda segunda-feira esses dados, não só para carne bovina, mas também para carne suína, carne de frango, outros produtos do agronegócio brasileiro, como soja, milho, açúcar, café. Mas falando especificamente da carne bovina, até essa quarta semana do mês de janeiro, o ritmo dos embarques, principalmente falando em volume, tem sido extremamente positivo. E a Isabela traz o seguinte ponto, que se continuar nessa toada, nós vamos encerrar o mês de janeiro batendo um recorde para um mês de janeiro. Ou seja, esse começo de ano está sendo bastante positivo para as exportações. A China está um pouquinho mais afastada das compras neste momento, por causa do Ano Novo Lunar, que inclusive se inicia hoje, o Ano da Cobra, lá na China, hoje dia 29 de janeiro. Então a China, o que ela teve que comprar, né, para se antecipar para esse feriadão que muita gente viaja ali para suas províncias, já comprou, depois desse período ela retoma, então as compras, mas aí enquanto isso outros mercados vão se movimentando ali também e vão comprando bastante. China não, perdão, Japão, Coreia do Sul, temos também Estados Unidos, né? Lembrando, Estados Unidos que já ali cumpriu a cota de importação da carne bovina brasileira logo nos primeiros 20 dias do ano de 2025. Então há uma expectativa de que os Estados Unidos siga comprando bastante carne bovina brasileira, até porque é a carne bovina mais barata no mercado externo. Temos o fator cambial que ajuda a gente, temos também a questão da quantidade, né, de possibilidade de abastecimento, o fato de que os Estados Unidos passam por um ciclo de baixa e de que também as regiões produtoras de carne bovina nos Estados Unidos, muitas delas estão passando por um período climático de nevascas muito intensas que tem atrapalhado com certeza essa movimentação, essa produção, portanto, de carne bovina. Então, há todo esse contexto que pode ajudar com que as exportações elas sigam se movimentando muito bem ao longo desse ano. Então, a gente olha com um pouco mais de atenção para a demanda interna para saber como que ela vai responder num ano com uma economia que a gente está aí olhando de uma maneira ainda um pouco incerta. Vamos dar uma olhada um pouquinho numa tela. Eu vou pedir para o Pedro colocar uma tabela para nós aqui, que é referente, são dados da Conab, tá, gente? A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou informações essa semana a respeito da expectativa da produção de carnes nesse ano de 2025. Então, o que diz a Conab? A produção de carnes ultrapassou 31 milhões de toneladas em 2024, atingindo um novo recorde na série histórica. Esse recorde eu estou falando que não é só carne bovina, tá? A gente está falando de carne suína, carne de frango, estamos falando de ovos também. Mas, falando de carne bovina, 2025 a tendência é que haja o início da reversão do ciclo, conforme a Conab, com a retenção de fêmeas por parte dos criadores. Com isso, a estimativa é de que a produção seja menor que a registrada em 2024, que foi estimada em 10,37 milhões de toneladas. Ainda assim, é o segundo maior volume de produção já registrado no quadro de bovinos, somente atrás de 2024. Então, olhando para essa tabela aqui, né, a gente tem o ano de 2025 com um rebanho ali que deve cair pouquinho em relação a 2024, 0,3% a perspectiva de queda nesse tamanho desse rebanho. A produção de carne está estimada, então, em 10,3 milhões de toneladas, pouco mais, uma queda de quase 5% na produção de carne. A importação, que com certeza a gente tem ali algumas cotas, ela sobe 5%. A exportação deve ter aumento de 2,1% nesse ano, segundo a Conab. A disponibilidade interna deve ter diminuição de 8,5% em comparação ao ano passado. E tudo isso tem a ver, conforme trouxe a Isabela nas informações dela, com essa diminuição justamente, né, olhando para esse ciclo pecuário que a gente está começando a virar neste momento. Então, e aí a gente olha para a disponibilidade per capita, que vai diminuir, segundo as perspectivas da Conab, em torno de 8,9%. Portanto, é isso, a gente tem essas previsões trazidas pela Conab, esses dados, né, que foram divulgados nesta semana, e isso tudo a gente tem que conferir mês a mês em relação
as exportações, lembrando que a gente está observando mercados sendo abertos. Observamos também que alguns casos, né, de alguns problemas sanitários, como a Alemanha recentemente teve um caso de febre aftosa em uma fazenda de búfalos lá no país, um caso de aftosa que não era registrado há cerca de 40 anos lá na Alemanha, portanto, há algumas restrições acontecendo por lá, inclusive essa semana também a Agência Internacional de Notícias Reuters divulgou algumas informações de que o governo alemão ele pede ali, né, o Ministério, né, de Agricultura da Alemanha pede ao governo alemão auxílio para esses produtores que estão nessa área que está embargada, né, para exportar carne bovina, carne suína também, que ela está ali sujeita também, os animais, né, os suínos, sujeitos também a contraírem a febre aftosa, portanto essas áreas estão proibidas de exportarem carne bovina e carne suína lá na Alemanha, então esses agricultores eles precisam de um auxílio, precisam de uma ajuda para conseguirem se manter na atividade, para não terem mais prejuízos. Então a gente sabe, né, que existe toda essa movimentação, quase que um tabuleiro, um jogo de tabuleiro ali, em que as coisas estão sempre mudando, em que tudo é muito dinâmico. Então o Brasil está vendo uma ascensão no seu mercado externo. Claro, a China segue sendo o principal comprador, tem os Estados Unidos também, que é um grande importador da carne bovina brasileira, mas temos também outros mercados extremamente importantes, temos mercados ali, mais mercados asiáticos que são bastante exigentes e que pagam muito bem pela carne bovina brasileira. A gente tem mercados também que estão ampliando para outras proteínas brasileiras. Então tem todo esse contexto, mas resta saber como é que vai ficar a demanda interna aqui no Brasil, pensando nos fatores macroeconômicos brasileiros e pensando também na diminuição da oferta de gado, olhando para esse começo dessa reversão do ciclo pecuário. E já que a gente está falando de preços, de possibilidade, de poder de compra, eu vou pedir para o Pedro colocar, por gentileza, os preços na tela para saber como é que está o andamento da arroba do boi na B3, que é a Bolsa Brasileira nessa quarta-feira, quarta-feira, 29 de janeiro. Vamos lá então. O contrato de janeiro, que já vai sair da tela, tem uma tímida queda, praticamente está estável, né? 0,03% de queda nesse momento, com a arroba bovina valendo, R$ 325,85. O fevereiro sobe neste momento 0,31%, valendo R$ 323,50 arroba. O março tem uma alta um pouquinho mais proeminente de 0,74%, com a arroba cotada em R$ 321,70 arroba. E o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem uma queda de 0,46%, com a arroba valendo R$ 325,20. E lembrando a você que está nos acompanhando, seja pelo site do noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, o nosso canal de comunicação com vocês, ele está sempre aberto aqui, o nosso chat. E eu quero lembrar para vocês que a gente está com uma programação fixa todas as manhãs, das 8 da manhã ao meio-dia. E eu queria trazer alguns detalhes para vocês. A gente começa logo às 8 da manhã, cedinho, com o Bom Dia Agronegócio, um programa que é uma mega abertura de mercado com a Carla Mendes, que é editora aqui da nossa redação do Notícias Agrícolas. É um programa que traz desde questões econômicas, questões políticas, tudo que envolve o agronegócio brasileiro de maneira generalizada, como que os mercados estão abrindo moedas internacionais, inclusive entrevistas. Cada dia da semana, todos os dias, tem entrevistado para trazer as informações para vocês de como que começa o dia. Inclusive, o slogan do programa são as informações que vão basear o seu dia e os seus negócios. Logo às 9 da manhã começa, portanto, Realidade das Safras com o Guilherme Dorigatti. Ele traz também entrevistas, imagens, informações de como estão as safras de várias culturas aqui no Brasil, principalmente soja e milho, mas também ele traz informações sobre como que está a safra de café, como é que está a safra de algodão, por exemplo. Então, também você pode participar mandando as suas fotos, mandando as suas informações
para poder trazer, então, essas imagens durante o Realidades das Safras. Às 10 da manhã, o meu colega Erickson Cunha vem aqui com a previsão do tempo, sempre um meteorologista muito especializado de gabarito para trazer para você que nos acompanha as informações sobre como que vão ficar as chuvas, as temperaturas nas regiões, nas principais regiões produtoras do Brasil, e você pode participar trazendo as suas perguntas durante o chat ao vivo, que claro, o Erickson traz as suas perguntas, faz essa intermediação com o meteorologista do dia que está sendo entrevistado, para você poder ter essa resposta em tempo real. E às 11 horas da manhã eu assumo aqui a bancada, trazendo as informações para você do mercado do boi gordo também, todos os dias, sempre com um entrevistado diferente. E essa é a dinâmica que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas para você, para que você sempre tenha ali um ponto de vista diferente, sempre um entrevistado diferente, para trazer esses pontos de vista, para que você consiga formar a sua opinião, para que você tenha justamente essas visões, essas informações que vêm de diferentes lugares e são filtradas, e que você faça o seu próprio filtro. E é claro, para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então essa é a nossa programação da manhã, e ao meio-dia a gente tem informações dos mercados futuros, né, os físicos e futuros, e logo mais o Guilherme Dorigatti vai assumir aqui a bancada. Deixa eu só confirmar se é o Guilherme Dorigatti ou se é a Carlinha Mendes, hein? É o Guilherme Dorigatti que vai assumir a bancada aqui para entrevistar o Elcio Bento, que é analista da Safras e Mercado. Hoje a gente vai ter mercado do trigo aqui, hein? Logo mais ao meio-dia para você aqui no Notícias Agrícolas. Você continue ligado aqui na nossa transmissão. Nosso canal de comunicação segue aberto com você aqui, tá certo? Um forte abraço, e Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.